Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar estudando o finalzinho do capítulo 2 da carta de 1 João e também o início no capítulo 3, onde João fala sobre a justiça de Deus. O Filho de Deus vive a justiça de Deus, abandonando o pecado e firmando-se na esperança da redenção, da parousia, da segunda vinda de Jesus, que haverá de nos levar a Deus e nos dar um corpo ressurreto em glória para sermos a semelhança dele. É isso que a gente vai estudar hoje. O trecho que a gente está estudando, João está falando logo depois de ter falado sobre não amar o mundo, de ter Jesus como nosso companheiro maior, de não crer nessas heresias gnósticas de que Jesus não tinha corpo, de que o sacrifício de Jesus então logo acabava sendo nulo, Jesus era uma espécie de aios de Deus, de que veio de Deus, né? Todas aquelas confusões que a gente falou no vídeo anterior. João agora fala que é importante que a igreja entenda que a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus acontecerá. E para isso a gente precisa estar preparado como filho de Deus que somos, resgatados por meio da cruz de Cristo, vivendo em justiça. E é interessante que ele fala que o Filho de Deus vive em justiça, ele não vive em pecado. Esse paralelo que João está trazendo, ele se complementa ao mesmo tempo. Porque pecado, a tradução de pecado, é transgressão à lei de Deus. No Antigo Testamento, a palavra pecado era uma palavra chamada chatat, ou chatá, né? Que significava justamente essa questão de pecado. O significado específico desse termo, chatat, era incapacidade de atingir o alvo. Enquanto que no grego a palavra pecado é hamartia, por isso que a gente até hoje estuda hamartiologia, né, a doutrina do pecado, que significa errar o alvo. É interessante como que o fundamento de pecado do Antigo Testamento influenciou o Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento o pecado é tanto transgressão religiosa, aquilo que Deus colocou como regra de religião, como também a questão da transgressão ao comportamento ético, aos valores e conceitos que Deus deu como certo e errado. Isso é pecado. No Novo Testamento, o pecado ganha um sentido, traz esse chatá, né, esse pecado, no sentido mais amplo ainda. Continua sendo uma questão ética, daquilo que Deus julga como certo e errado, e quando você transgride, até João vai dizer, quando a gente transgride a lei, a gente é pecador. Essa lei que João está falando não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, ou seja, é essa moral de Deus, é esse aspecto do mundo, do universo, né, entre certo e errado, esse conceito divino, eterno, soberano, do que ele considera como certo e errado. É essa lei, quando nós transgredimos, nós somos pecadores. Tanto nesse aspecto moral, lógico também, não mais ligado aos costumes e regras religiosas, mas óbvio o comportamento do cristão com relação a Deus, mas hoje o pecado também é definido como obra das trevas, ou seja, aquele que pratica as obras vindas do Espírito Santo, pratica as obras do reino de Deus. Aquele que pratica as obras do pecado, pratica as obras das trevas, que é influenciado essas obras pelo inimigo, tá bom? Então a gente tem João dizendo que o servo de Deus não pode andar em pecado. É interessante que o João até fala, o servo de Deus não pode ficar pecando, vivendo pecando. E aí muita gente entende errado esse trecho do capítulo 3, dizendo assim, mas todos nós vamos pecar, então o céu está vazio, né? O que João está querendo dizer ali é que o servo de Deus não pode viver pecando habitualmente, ou seja, eu tenho um propósito de vida, né, de ser, por exemplo, promíscuo com relação à minha sexualidade, ou com ódio, com raiva, com amargura, com inveja, com cobiça. Eu não consigo me desprender disso e vivo com esse propósito no coração. Esse tipo de pessoa não vive a justiça de Deus, vive o pecado. Entende? Que vai trazer, sim, castigo e condenação. Mas João diz que aquele que é filho de Deus, ele precisa viver em purificação, baseado na justiça de Deus. E primeiro a gente tem que entender o que é justiça segundo Deus. Justiça segundo o homem é aquele conceito da balança, né, do certo e do errado. Isso também tem, óbvio, uma aplicação diante de Deus. Existem 4 pontos a respeito do que seja essa justiça diante de Deus. Primeiro, é importante a gente entender que a base da justiça de Deus está na palavra, está na Bíblia.
nas Escrituras. É a base revelada da justiça de Deus, está nas Escrituras. O ponto número 2 é que a justiça de Deus ela é aplicada ao ser humano por meio de relacionamento. É por meio dos relacionamentos com personagens do Antigo Testamento e principalmente personificada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo que a gente tem uma noção de moral e ética que agrada a Deus. Então, é sim pelas Escrituras, mas também é porque Deus revelou essa moral, mostrou essa moral a nós por meio desse relacionamento que ele tem com os seus servos e continua até hoje por meio da igreja e, óbvio, também por meio das Escrituras, que é o fundamento nosso. Também é a justiça de Deus um produto da ação do Espírito Santo reproduzida no crente. As ações que o Espírito Santo produz são ações de justiça divina. E essas ações são oriundas sempre do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 vai dizer que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas são ações de justiça do Espírito Santo na vida do cristão. Se o cristão quer ser de fato um filho de Deus, João está dizendo que ele precisa andar com essas ações de justiça, de comportamento moral, ético e fluir em si também, obviamente, a ação do Espírito Santo para que a justiça divina esteja nele, para que a concepção de justiça de Deus esteja no cristão. E por último, é a justiça de Deus oposição à rebeldia e à carnalidade humana. Isso também tem todos os versículos aí, tanto 2 Timóteo como Gálatas como Romanos. Depois você pode dar um pause no vídeo e ler esses textos que são muito interessantes, falando sobre justiça divina. A justiça divina ela também é antagônica ao pecado. Por isso que um tema, a justiça divina, ela ajuda também a gente a entender um pouco do que seja e do que Deus compreende como pecado. E isso é extremamente importante para nós nos nossos dias, onde a gente vive uma libertinagem e uma cultura comum de dizer a cada dia, principalmente dentro de igrejas, de que Deus não exige de nós uma conduta. Tudo nós podemos, todas as formas de vida são válidas desde que a nossa fé esteja em Cristo Jesus. Mas não é verdade. João diz nesse capítulo 3 aqui que o servo de Deus precisa purificar-se. A palavra purificação, se você for lá no significado, é agnizo, que é purificar-se, mas também traduzido como dedicar-se. Purificação é um ato de dedicação. Isso tem um simbolismo muito grande no Antigo Testamento, quando as coisas eram purificadas e dedicadas a Deus. Por exemplo, o sacerdote, quando ele ia fazer suas cerimônias religiosas, ele se purificava, ele lavava suas mãos, lavava os utensílios. Por que ele fazia isso? Só para um ato de limpeza? Não, mas para um fim de dedicação, entende? Era para dedicar aquele momento, aquele serviço, a pessoa e os utensílios a Deus. Esse é o significado básico de purificação no Novo Testamento. É quando a gente está se dedicando para alguém. Porque purificação não é um ato de se transformar puro, sem pecado, perfeito e imaculado. Até porque o próprio João mesmo, lá no capítulo 1 que a gente estudou, diz, e se pecarmos? Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, roga por nós para nos perdoar. Então nós não vivemos habitualmente pecando, mas nós vivemos nos purificando, ou seja, que é a ação de nos dedicar. Interessante que essa palavra grega, esse agnizo, é a raiz de uma palavra no grego, um termozinho no grego chamado agos. Agos é um termo grego utilizado para dedicação de coisas à adoração dos deuses. Quando você pegava uma coisa que é trivial e comum, como uma bacia, como um altar, como um vaso, como um sacrifício, e você separava isso para um Deus e para a adoração e para um propósito divino, você transformava aquilo ali num agós, entendeu? Você estava transformando aquilo num ato de dedicação, de devoção, você estava doando aquilo para a divindade. É isso que significa esse agós, que vai ser uma raiz ali da palavra agnizo, que significa justamente esse termo purificar no Novo Testamento, que é essa ação de você se dedicar a Deus e aos propósitos divinos, permitindo que o Espírito Santo flua em você e que você abandone as obras da carne. Não tem como viver agradando a Deus e sendo chamado de verdade filho de Deus, se você não passar por esse processo de viver a justiça de Deus, que não é só um conceito de certo e errado, mas um conceito também de fluir o Espírito Santo em você e neutralizando as obras carnais, a vontade humana e os critérios
de rebeldia humana e de ação corrompida do ser humano, né? Valores distorcidos, como vingança, né? Como o nada a ver, né? Deus perdoa, esses termos que atrapalham esse senso de justiça divina a se aplicar de verdade no nosso coração. O servo de Deus, para ser servo de Deus, para ser verdadeiramente um filho de Deus, que espera e aguarda a glorificação, né, a sua vitória em Cristo Jesus na sua segunda vinda, que vai acontecer, e João enfatiza isso porque os agnósticos que a gente estudou no vídeo passado, eles não criam que Jesus iria voltar pela segunda vez, e Jesus dá, e João dá essa visão escatológica, né, dizendo que ele vai voltar sim, e nós precisamos estar preparados para essa volta dia a dia, porque ele pode voltar hoje para todos, mas pode voltar hoje só para mim, né, e eu partir antes. Então essa volta de Jesus está iminente, sempre estará iminente, né? E a gente tem que se preparar com ações de justiça divina que provam que nós somos filhos de Deus. E no trecho que a gente está lendo, o último verso diz: a justiça de Deus também se compreende em amar o seu próximo. Essa é a forma que a gente vive a justiça de Deus e que a gente prova que a gente é um filho de Deus, remido e resgatado por Ele. Gostou do estudo? Então compartilha. Manda aí para as pessoas, para sua igreja, para seus amigos. E semana que vem a gente continua estudando a carta de 1 João, que é maravilhosa. E qualquer dúvida você pode escrever nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.